Bom dia. Nós estamos aqui, então, hoje para a nossa terceira palestra do ciclo de palestras. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui presencialmente e também os nossos colegas por videoconferência. Temos aí já um público cativo, né, que nos acompanha a cada palestra. Realmente é super importante esse momento de compartilharmos, então, os nossos conhecimentos. Falando um pouquinho, então, hoje da nossa convidada, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês o resumo do currículo dela. Tá ali. Exatamente. Com passagem, então, por algumas das mais importantes agências e produtoras brasileiras, realizou cerca de 3.000 comerciais para grandes marcas nacionais e internacionais, além de filmes, séries de TV e shows no Brasil e no exterior. Recebeu os principais prêmios de mercado do mercado audiovisual, entre eles Cannes Lions, Clio, The New York Festival e venceu 3 vezes o Caboré. Durante 21 anos, esteve à frente da Film Planet. A produtora desenvolveu, então, uma impressionante trajetória junto a ela no mercado nacional e internacional de produção, com operações em São Paulo, Los Angeles, Buenos Aires, Santiago e Rio de Janeiro. Durante esse período, produziu e dirigiu campanhas para marcas como Coca-Cola, Budweiser, Mastercard, Visa, Motorola, Toyota e Nestlé. Em 2012, vendeu então a produtora e interrompeu sua bem-sucedida carreira como diretora de comerciais, voltando-se totalmente para a realização de projetos, então, na área de conteúdo. Em 2013, então, para nossa sorte, ela foi convidada pelo Duda para assumir a direção geral de inovação e linguagem do Grupo RBS, liderando, a partir de então, a realização de um extenso estudo sobre o futuro da comunicação, que acho que vocês todos sabem, né? O The Communication Revolution, que reúne as ideias de grandes pensadores contemporâneos e acadêmicos de algumas das principais universidades do mundo. Hoje também dirige o SET, né? Que é um núcleo de inovação e linguagem do grupo, e prepara o lançamento de Octo, um pluricanal que se propõe a desenvolver novas linguagens e padrões para a produção e exibição de conteúdo. O projeto também incuba um novo núcleo de branded content a ser lançado em 2016. Paralelamente a isso, ela coordena, então, a pré-produção de seu primeiro longa-metragem autoral, uma adaptação do romance Festa no Covil, do autor mexicano Juan Pablo Villalobos. Encontra, né, mediante esses desafios, um tempo para escrever, então, na 0 hora também. Conosco, então, hoje, né, a Flávia Moraes. Oi, gente. Bom dia. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. É incrível, depois que eu comecei a escrever na 0 hora, eu consigo a façanha de cativar inimigos toda semana. Só para entender um pouquinho com quem está aqui, com quem eu estou conversando, para poder, de certa forma, também contextualizar um pouco o que eu tenho para dividir com vocês, eu queria entender, óbvio, eu não vou pedir o currículo de todo mundo, mas quem está aqui, né? Então, assim, jornal, gente de jornal, oba. Rádio, aí, TV, pessoal do Octo, tem alguém? Ainda bem, hein? Senão ia estar todo mundo com problema comigo. Corporação, quer dizer que eu não posso falar bobagem, né? E o que mais? Jurídico é corporação, né? RH, tudo isso é considerado corporação. Ok. Pessoal que está nos assistindo, quem são, de onde são? Então, Porto Alegre, Blumenau, Floripa, Joinville, bom dia. Eu queria agradecer de novo pela presença, dizer que nos últimos 2 anos eu tenho tido o privilégio de dirigir o projeto de inovação idealizado pelo Duda, para o Grupo RBS, e nesse tempo eu tenho aprendido muito mesmo, mas que praticamente, posso dizer assim, que de todos os aprendizados, talvez o mais importante tenha sido com o Vint Cerf, que é o cara que escreveu o IP Address, considerado um dos pais da internet. O Vint, hoje, ele é considerado, e no cartão dele está escrito evangelista da internet, Internet Evangelist.
trabalha para o Google, e ele viaja o mundo inteiro defendendo a internet como um território livre de inovação e de integração entre povos, entre culturas, entre as pessoas, né? Claro que o Google tem um grande interesse nisso, mas, enfim, vamos tentar olhar pelo bright side e imaginar que, sim, efetivamente, é muito importante que a gente tenha um território que é um território comum de troca de conhecimento e troca de ideias. E ele diz que aonde ele vai, as pessoas sempre fazem a maior festa, né? Vem, que barato, informação é tudo, informação é poder, mas que, na verdade, ninguém entendeu o Picas, que informação não é poder, que o poder está na informação compartilhada. Então, antes de mais nada, e de novo eu quero agradecer a oportunidade de dividir aqui com vocês um pouco da informação que hoje a gente tem colhido, tem aprendido, tem incorporado no nosso trabalho. Toda a minha trajetória profissional, ela foi construída a partir do trabalho de realizadora cinematográfica, né, de diretora cinematográfica. E o diretor de cinema, o diretor de teatro, o diretor de TV, ele, na verdade, não faz nada. Ele não faz a luz, ele não faz a música, ele não atua, ele não desenha o cenário, mas é ele que diz e que conversa e que comunica para todo mundo que faz como será a luz, ou a música, o cenário, ou pelo menos constrói junto com essas pessoas todas essas facetas que fazem, ou que compõem o trabalho da realização cinematográfica, né? Na verdade, a função do diretor de cinema, do diretor de TV, do diretor de teatro, é comunicar uma abstração. A visão de uma cena que ainda não foi produzida e que não foi filmada. Uma antevisão, portanto, né? Uma pré-visualização, uma antecipação de algo que ainda não existe. O diretor, na verdade, é o comunicador dessa visão e ele lidera todos aqueles que fazem para a construção de uma visão comum. Eu fiz isso por quase 30 anos, continuo fazendo, e é engraçado, porque, de certa forma, é o que eu estou fazendo no Grupo RBS. Jamais me imaginei trabalhando numa corporação, jamais me imaginei voltando para passar um tempo em Porto Alegre, mas, enfim, a vida é aquilo que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos, né? E é assim que as coisas acontecem. Além disso, o diretor de cinema, de TV, de teatro, ele trabalha com a imagem, fundamentalmente com um conceito, com um texto, mas a imagem é parte muito importante do trabalho de realização, do trabalho na TV, do trabalho no cinema, do trabalho no teatro. E a imagem, ela é o eixo central da grande revolução que a gente está vivendo hoje na comunicação e na linguagem. Por isso, ao invés de exercitar aqui a minha oratória, porque eu fui catapultado agora também para isso, né? Palestrante, coisa que eu nunca fiz e nem sei fazer, e tenho feito mais palestras do que deveria. Então eu vou tentar levar vocês por um caminho diferente. Tá? Vou pedir para a gente apagar as luzes da mesa daqui a pouquinho. E vou pedir que vocês tentem, pelo menos tentem, abandonar os telefones, os aparatos por 12 minutos. E que vocês façam um exercício. Nada precisa ser anotado, depois eu posso, inclusive, disponibilizar esse texto para todo mundo. Mas eu vou fazer vou pedir para a gente fazer um exercício assim de apagar tudo, apaga telefone, apaga SMS, para de anotar, sossega, senta, respira, eu vou apagar a luz, pode dormir, quem quiser achando que está chato, dorme à vontade, só não ronca para não ficar uma coisa muito debochada. Vamos respirar um pouquinho todo mundo junto e eu vou me propor a levar vocês aqui para um exercício em cima de uma reflexão sobre imagem, sobre linguagem, e eu não poderia fazer isso sem utilizar a imagem. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou passar um filminho, basicamente. É o que nós vamos fazer. Vamos lá? Vamos apagar a luz? Vamos respirar fundo todo mundo, vai? Apagaram os telefones? O meu está apagado, Bruno? Já foi lá para cima, né? Então tá bom. Vamos concentrar um pouquinho, baixar o ombro, respirar fundo, tentar
entrar nessa história aqui. Eu prometo para vocês que vai ser legal. Vamos lá? Pode soltar, Bruna. Dá volume, tá? Muita gente relaciona inovação com tecnologia ou com desenvolvimento de novos produtos. Mas é só dar uma olhada para a história das empresas mais inovadoras e disruptivas no mundo para perceber que inovação é muito mais do que isso. No final do ano passado, o pianista e inovador americano John Call visitou Porto Alegre. Mr. Creativity, como é conhecido, diz em seu último livro, Innovation Nation, que até hoje procura uma definição para a palavra inovação. Ou seja, um dos mais renomados inovadores do planeta não só ainda não encontrou uma definição que considere satisfatória para a inovação, como também faz uma interessante provocação. Ele diz que precisamos inovar a inovação. Talvez tenhamos mesmo que ressignificar a inovação. Talvez inovação não tenha a ver somente com o novo. Talvez inovar seja apenas fazer diferente. Mas o diferente, o desconhecido e principalmente o novo assusta. Mesmo que Freud tenha garantido que a civilização é um movimento e não uma condição. Franklin dizia que quando você termina de inovar, está terminado. Eu não tenho dúvida de que vivemos um novo renascimento, uma revolução cultural sem precedentes, da qual surge um novo ser humano, um ser humano hiperinformado. Hoje, com apenas um clique, temos acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade em 5.000 anos. E o que antes só era possível a partir do esforço coletivo, agora está ao alcance de todo e qualquer indivíduo que disponha de uma conexão de internet. Esteja ele na Avenida Paulista, esteja ele no pico ou num pico qualquer do Himalaia. O coletivo hoje está dado. Vivemos em uma grande rede. Talvez vocês não lembrem do Olavo, que frequentava as cartilhas onde a minha geração aprendeu a ler da esquerda para a direita até o ponto final, nova linha. Pois bem, eu desconfio que o Olavo perdeu o emprego. Afinal, quase sem perceber e numa velocidade assustadora, digitalizamos a cartilha e o padrão linear de leitura, ele foi para o espaço. A leitura agora é fragmentada e em layers. Com maior rapidez e de forma simultânea, hoje manuseamos um volume impressionante de informação, o que nos exige muito mais articulação mental e a possibilidade dinâmica da fragmentação. Ela obrigou nossas mentes treinadas de forma cartesiana a se adaptarem e produzirem a integração necessária. Ou seja, nós estamos inovando a linguagem. E a transformação da linguagem nos oferece um acréscimo de sensorialidade e um aumento de percepção extraordinário. A imagem é o eixo central da grande revolução digital. Graças às suas telas móveis, ela ganhou um protagonismo impressionante. O grande desafio agora é entendermos seus novos usos. Ou seja, não apenas o uso da linguística, o da palavra, mas o uso da linguagem sensorial.
sensorial e intuitiva. Afinal, ao contrário da escrita e do código verbal, a imagem não é precisa, é aberta, é ambígua. E mais, texto, som, imagem e sensações convergem para criar uma experiência única, uma colagem caleidoscópica quase sem limites. E não estamos sequer utilizando 1/3 das ferramentas tecnológicas que vão invadir as nossas casas, os nossos carros, coisas, corpos e desejos. A verdade é que a linguagem está fragmentada, intermitente, simultânea, e isso gera um comportamento que pode ser percebido como perturbado e esquizofrênico. Onde eu quero chegar? Basicamente na ideia de que inovação é evolução. Inovar é humano, é natural. Inovamos diariamente, intuitivamente, inadvertidamente. Inovamos para nos manter vivos, operantes, participantes, mais eficientes, mais atraentes, mais rápidos. A revolução digital é poderosa, sem dúvida, mas não apenas porque produz ferramentas tecnológicas, e sim porque está a serviço da interação humana. É, portanto, uma questão comportamental. Nos últimos 18 meses, dirigindo um projeto encomendado pelo Grupo RBS, viajei milhares de quilômetros para entrevistar estudiosos, pensadores, professores e consumidores de comunicação. Eu não sou jornalista, nem pesquisadora, e encarei o projeto como realizadora cinematográfica, e foi com esse olhar que minha equipe e eu conversamos com mais de 300 pessoas, tentando entender o impacto da revolução tecnológica nas suas vidas. O resultado desse trabalho tem sido debatido em universidades no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, em fóruns como Stanford Singularity, MIT, e além de estudantes e acadêmicos, o conhecimento gerado pelo estudo também está sendo compartilhado com o mercado e com o público, e ainda serve de base a todos os projetos de inovação que estamos conduzindo no set de inovação e linguagem do Grupo RBS. Eu sempre me pergunto, por que tanto interesse nesse conteúdo? É claro que existem várias explicações, mas eu queria destacar uma em especial: a nossa obsessão pela modernidade, a vontade de transformar e de não aceitar as coisas como elas são. Na minha opinião, nós somos todos, vocês também que estão aqui hoje para me escutar sobre inovação, viciados em modernidade. E a modernidade, pasmem, é uma senhora que nasceu no século XVII. O estudo The Communication Revolution não pretende ser um mapa ou receita de futuro, mas ele aponta 11 premissas de comportamento para que cada um chegue às suas próprias conclusões. Entre tantas figuras absolutamente geniais e que colaboraram com sua visão para esse estudo, eu destaco o diretor da biblioteca de Harvard, professor Robert Darnton. Depois de uma brilhante entrevista, saímos, Mr. Darnton e eu, numa manhã gelada de Boston, em busca de um café. Durante a nossa conversa, dividi com ele a dificuldade que eu estava encontrando para formatar as centenas de horas de entrevistas que já tinham sido gravadas. Contei que a ideia de montar um documentário, além de óbvia, parecia tímida. Afinal, mesmo que o produto final fosse uma minissérie, eu seria forçada a reduzir e cortar grande parte do material, o que passaria necessariamente por uma edição, um filtro. Eram soluções reducionistas. Darnton pensou um minuto e me disse: "For new problems, old solutions, my dear." E completou: "Think about
Alexandria, build a library. Ou seja, para novos problemas, velhas soluções, pense sobre Alexandria, querida. Construa uma biblioteca. E simples assim, aquele jovial octogenário me deu de mão beijada uma solução milenar e, ao mesmo tempo, absolutamente inovadora naquele contexto. Uma biblioteca. Volto então ao princípio do texto. O que é inovação? Quem são os inovadores? O que precisamos para nos tornarmos inovadores? Ser mais curiosos? Ser intuitivos? Observadores, talvez? Aceitar a diversidade? Aprender a colaborar? Ter coragem? Ressignificar tempo e espaço? Ou simplesmente aceitar o erro e aprender com ele? Tudo isso já foi dito. E com certeza tudo é requisito para inovar. Mas acima de tudo, arrisco dizer que inovação é libertação. Para ser inovador, é preciso ser livre, no sentido mais espontâneo e original da palavra. Livre para jogar, livre para se divertir, para brincar e arriscar, como uma criança ou como um octogenário.